Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Este é o episódio 129 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Olha, Alex, vem uma semana com feriado e é por isso que nós temos que dar já o disclaimer às pessoas. Este episódio 2 estamos a gravar segunda, sai naturalmente terça-feira, como habitual. Exatamente. Mas, por ser feriado de sexta-feira, nós vamos gravar quarta-feira e, portanto, meus amigos e minhas amigas, quinta-feira estará disponível o segundo episódio da semana. Portanto, Exato. fica já aqui esse disclaimer feito. Alex, e antes de, como habitual, seguirmos para o episódio, estou contente, respondendo à tua pergunta diretamente, porque tivemos aí, nos últimos 2 episódios, tivemos aquele episódio fantástico com Migas, excelente convidado, foi brutal. Exatamente, foi E incrível. os 2 episódios seguintes, eu e tu, como é a regra, tivemos um recorde de likes no episódio cujo título e thumbnail é de Álvaro Carreras, Que merece o penúltimo episódio, o destaque do Benfica esta época. sem O dúvida. melhor jogador do Benfica para ti esta Na minha época. opinião, o melhor Pedro. jogador do Benfica esta época, e tivemos já vemos quase uns 300 likes no YouTube nesse episódio, e no último tivemos Mais de 60 comentários no último episódio, em que fizemos um top 5 guarda-redes, e neste episódio vamos fazer de laterais, porque sim, vimos nos comentários As do sugestões, YouTube, é verdade. 27 Diogo, também tivemos o João Luís e o Tomás Sousa, todos a pedirem para fazermos laterais. É Por isso, verdade. neste episódio, laterais esquerdos e laterais direitos, top 5 vai ser destacado. Sem dúvida, Alex. Portanto, hoje contem com isso. Olha, há aqui mais, neste caso, destaques a dar. Temos aqui o Muita Júlio primeiros a Almeida. comentar, tivemos de Toronto. É que houve alguns primeiros Mendes. comentários. Exatamente. Elogiar também aqui o Diogo Luís, o Arménio, o Diogo Machado, que todos fizeram o esforço de comentar e falar sobre Sem futebol, dúvida. que é sempre bom. Eu Pedro. ia dizer que o Júlio Almeida dizia-nos que já nos seguia também há muito tempo, mas que raramente comenta, e no entanto tinha ele que realçar que nós somos o melhor podcast de futebol em Portugal. Grande abraço, Júlio, e malta toda que participou, Alex, e de facto foi como tu disseste, houve Ajuda-nos aqui muito. um recorde de comentários neste último episódio. É isto que nós gostamos, é que vocês também nos ponham a pensar durante a semana Sim. sobre o que é que vamos falar no próximo episódio e como é que estivemos no anterior, tendo em conta também o vosso feedback e a vossa participação. Acredito Portanto, mesmo que estamos a formar aqui a melhor comunidade de futebol em Portugal, a falar de futebol internacional, a falar de futebol Sem nacional, a falar de factos. Nós fazemos aqui no Pre-Bet Show, por isso obrigado a todos que nos estão a apoiar, um like faz a diferença, e sim, 5 estrelas no Spotify, eu estou a ver os números e está a aumentar, por isso obrigado a todos, e sim, vamos aqui começar aqui vamos, com o sim, senhor episódio, Alex, Pedro. e vamos começar sempre com entusiasmo, como diz o Filipe Dias, também comentou, Sim. porque elogiou o nosso entusiasmo. Nós estamos sempre assim porque adoramos futebol, tal como vocês em casa. Portanto, caros amigos, sigam o conselho que eu e o Alex demos, participem, comentem e venham daí para mais um episódio, para o 129. Vamos lá começar, Alex, trazer esse sumo todo aqui para o 129. E verdade, e começando aqui pelo Futebol Clube do Porto, começou o fim de semana muito bem a vencer o Casa Verdade. Pia, não foi, Pedro? E eu não achava, eu lembro-te que eu no 1x2 eu disse Porto X, tu Não é que foste, é um adversário tu fácil. foste Porto 2. Sim, não Quem é que um foste? adversário fácil. Imagina, eu fui Porto 2 porque era necessário uma resposta. Tendo em conta Sim. o resultado frente ao Benfica. Sem dúvida. E sim, Martin Anselmi mantém-se fiel às suas ideias de jogo, e sim, acho que não irá mudar e irá ter sempre 3 centrais atrás, Pedro. Essa é a questão. E aqui é um ponto de discórdia interessante entre mim e o Alex. Eu gosto dessa perspectiva que tu trazes para cima da mesa, Alex, Sim. de Martin Anselmi ser fiel às suas ideias. Claro que é sempre bom um treinador ter a sua identidade, ser fiel e tentar trabalhar o melhor possível na sua identidade. Sim. O que me parece que também é necessário o Martin Anselmi fazer, e fazer mais daqui para a frente, é tentar adequar-se um pouco mais ao plantel que já tem. Ok. Porque para correr melhor na próxima época é necessário ganhar um balão de oxigênio nesta época. Ok. E portanto, parece-me que, sim, atenção, não te contrario nisso. Acho que é importante um treinador ser fiel às suas ideias, e aí tu tens toda a razão no elogio da Anselmi. Eu só acho que Martin Anselmi, portistas, precisa aqui de uma maior adaptabilidade aos jogadores que tem. E compreendo o que estás a dizer. E algo que é uma dúvida que eu tenho, e gostava que fosse interrogado diretamente a Martin Anselmi, é a questão relativamente a William Gomes, Temos de estando interrogar nós, atrás quem de sabe? Gonçalo Borges, e também Tomás Pérez, não tendo mais tempo de jogo. São 2 questões que eu estava à espera Os de jogadores ver. dele, não é? Ou seja, dele contratados já com Martin Anselmi Pelo menos como timoneiro. saber da contratação, exatamente. Mas sim, um facto é, Galeno sai, Nico Gonzalez sai no mercado de janeiro, e sim, isto é um dos planteios mais Difícil. fracos na era que eu alguma vez vi do Futebol Clube do Porto. Sim, individualmente. Mas daqui a 6, 12 meses, acredito muito, irá ser muito,
mas muito melhor, porque ninguém estava à espera do Samu ser contratado. Francisco Moura eu considero uma boa contratação. Eu também. E Neuen Pérez, com um 11 mais forte ao lado dele, acho que é um jogador que vai ser valorizado e jogar melhor. Ok, achas que Neuen Pérez terá ainda um futuro risonho no Porto, Se ficar numa sim. equipa mais estável, ficando Exatamente. para a próxima época, assumindo titularidade num plantel mais estável, numa equipa que ganhe mais Acredito jogos, que sim. seja... E o Porto tem o maior jovem prodígio no campeonato português. Isso com- Toda a gente sabe o nome e é ele que irá fazer a grande diferença. E eu venci essa aposta, Pedro, que fizemos no início do Pre-Bet Show. É verdade. Sim, já é titular. É E estamos verdade. agora em abril. E foi esse o mês que nós fizemos essa aposta. Quem ouve o Pre-Bet Show desde o início sabe bem. É verdade, sim, senhor. O Alex apostou nessa titularidade. Eu disse exatamente o contrário. Alex, mereces os louros. Acertaste, sim, senhora. Deixa-me dizer aqui que quem merece também os louros nesta equipa, na minha opinião, é de facto o Zé Pedro. Sim. O Zé Pedro tem sido o bombeiro de serviço em muitos jogos do Porto, em muitas maus fases jogos. da época. Não tem maus De jogos. facto, não tem maus jogos. Ou seja, é aquele jogador que tu podes dizer assim, ok, eu vejo jogos do Porto, Zé Pedro não me sobressai. Sim. Mas Zé Pedro também não desilude. Concordo. Zé Pedro também não erra a comprometer para golos dos adversários. Concordo. E depois é um jogador que conhece e tem filosofia Porto, e de facto tem uma mentalidade e uma concentração competitiva que falta a jogadores como Tiago Jaló, a jogadores como Neuen Pérez, que tem faltado aos outros defesas centrais do Porto. Uhum. De facto, Zé Pedro aqui, há que dizer isto. Quando joga, quando é chamado a serviço, ele corresponde. Acreditas Isso é que o importante. melhor trio de centrais que o Porto pode jogar esta época é com Zé Pedro, com Neuen Pérez e também com Marcano? Com Marcano, sim. É porque Tiago Jaló e Otávio já não constam nas opções Há pouco principais, não faltava-me é? dizer Otávio, claro. Sim. Porquê? Porque fruto dessa falta de concentração competitiva Acredito. que Tiago Jaló, bem, e acima de tudo Otávio, foram demonstrando. E o que eu portanto, gostei parece-me também é que o Eustáquio tem muito... o Anselmi acredita muito em Eustáquio. Isso acredita, Continua a seja para jogar nessa linha 3 como híbrido, seja para jogar assumidamente no meio campo, eu acho que o Eustáquio é e será jogador de Martin Anselmi. Mas digam nos Parece-me. comentários quem para vocês devia estar no melhor 11 do Futebol Clube do Porto esta Sem época. dúvida. Qual é o trio de centrais? Concordam que é Zé Pedro, Marcano e Neuen Pérez? Sejam audazes. Ora bem, Audaz foi o Sporting porque sim, acaba por vencer o Santa Clara Um terreno 1-0. complicado. Muito difícil. Vasco Matos, dos melhores treinadores da Liga Portuguesa, sem menor o dúvida. Santa Clara, uma das equipas surpresa E ac- desta liga, E sem acaba a dúvida. jornada na liderança do campeonato, porque sim, no confronto direto contra o Benfica, Ora bem. está na vantagem. Ganhou E o também derby tem em mais casa. golos. Ganhou A o nível derby de em diferença casa de golos. 2-1 e tem essa diferença de golos maior. Para termos uma noção, o Sporting tem uma diferença positiva de 51 entre Sim. golos feridos e golos marcados no campeonato. O Benfica tem uma diferença positiva de 46, portanto, menos 5. Uma diferença na comparação com o Sporting, menos 5 em relação ao agora, outra vez, primeiro classificado. Alex, isto está uma liga de loucos. Porquê? Semana após semana há aqui as escorregadelas. Há aqui, quando uma equipa parece estar mais estável e tu dizemos aqui, depois essa equipa escorrega, É verdade. a outra que perdeu pontos, depois ganha pontos em relação ao seu rival na jornada a seguir. É verdade. Isto é ótimo, porque dá-nos aqui também mais chumbo para comentarmos. Mas algo que nós devíamos ter previsto, porque nós somos bons nisto, Pedro, é que Vasco que se abre, empatou em Alvalade e também empata no Estádio da Luz. Mesmo resultado, É dar mérito a Vasco que se Ora abre, bem. um excelente treinador, e não havia David Simão, não havia Tiago Gaio, mas Não havia havia- Jason, capitão e um excelente jogador de 30 anos, que eu não estou à espera de ficar no Aroca no final na próxima temporada, foi não é, o único Pedro? do trio espanhol da época passada que ficou. Rafa era Morrica, Rafa Cristo Morrica, Gonzalez e Jason, Naturalmente, não é, Pedro? belo trio de ataque que o Coroca tinha. Mas a Deixa-me dar aqui maturidade, dois a destaques técnica, juntos. tão bom jogador. Jason, sem dúvida, é o maestro da equipa do Aroca, não há Sporting, questão. se calhar é um jogador interessante para ir para o Sporting. Trincão sairá, nunca se sabe. É que pode fazer essa posição, verdade, E bem fica- apontado. era o ponto repousado, como disseste com o Rui ponto Silva. repousado, não é? Era o ponto No repousado ponto de carreira. Já está em Portugal, já está Teve no habituado. Levante, está no Aroca Alex, quem sabe? e sabe. Boa, Episódio sem tiro. bom balão que tu mandas aqui para cima. Deixa-me dizer outro jogador em destaque no Aroca. E já agora, espectadores do Primeiro Show, eu e o Alex decidimos hoje misturar aqui o tema Benfica e Sporting, porque de facto estão com os mesmos pontos e esta disputa está ao rubro. Eu tenho que destacar Jason e tenho que destacar Pedro Santos, do meio campo do Aroca, porque foi um dos jogadores fundamentais na estratégia de Vasco Seabra para fazer o quê? E que só não conseguiu quando, e para mim Bruno Lage esteve mal, portanto misturo aqui tudo, Das substituições. só não conseguiu, o Aroca só não conseguiu criar essa dificuldade ao Benfica, que era atrair o Benfica de dentro, com Jason a baixar para receber, Sim. para depois jogar fora e criar superioridade no corredor. Principalmente à direita, onde Pedro Santos, médio interior, ia dar essa É superioridade. verdade. E quando é que não conseguiu o Aroca fazer isso? Portanto, mérito ao Aroca e Vasco Seabra.
E quando é que não conseguiu? Quando Bruno Lage juntou durante 10, 15 minutos Belotti e Pavlidis. Naquele momento o Benfica ganhou outra acutilância no ataque e também condicionou muito melhor o Aroca logo à sua saída de bola. Sim, E Bruno verdade. Lage, na minha opinião, mais do que mexer tarde, eu ouvi benfiquistas dizerem Eu isso, concordo. mexeu mal quando Concordo, tirou eu não sou Pavlidis. benfiquista. E todos Quando só a tirou- dizer, eu acho que Estou a dizer o mexeu que ouvi dos tarde. benfiquistas. E também o que eu noto muito nestes últimos jogos do Benfica no campeonato é que o controle do jogo não está a acontecer. Não está a ser feito. E sim, eu, na minha opinião, frente ao Farense, frente ao Aroca, médio defensivo Frederic Orsens. Se sabem que o Benfica vai ter mais controle de posse de bola, acho que o Orsens Então pode fazer baixa-se o perfil. Frederic Costa porque é melhor de bola. Eu concordo contigo. Porque sim, o Benfica Se houvesse Manu Silva. admite haver a necessidade de haver um jogador fazer esse papel como a contrata Manu Silva. verdade, é verdade. Florentino Luís é excelente em jogos de 1 para 1, jogos como desarme. Estádio Dragão, jogos frente ao Barcelona. Florentino Luís é a melhor opção como médio defensivo, Inquestionável, cobrador de inquestionável, bolas. concordo. Mas com o controle de posse de bola, Manu Silva seria o titular e eu gostava de ter visto Frederic Costas neste jogo, mas o Benfica, até ao jogo frente ao Aroca, estava com 9 vitórias consecutivas na Liga. Estava numa série incrível, é Mas a verdade. estatística que para mim é preocupante é que nos últimos 3 jogos da Liga sofreu 5 golos e 4 deles foram no Estádio da Luz. O Benfica tem de solucionar o problema na defesa e um problema que tem de ser, nós temos de apontar isto, Tomás Araújo é o melhor lateral direito quando está em forma. Nota-se que não está a 100%. Está condicionado neste momento. fisicamente, percebe-se Exatamente. isso. Percebe-se isso. Por isso sim, o melhor Benfica talvez neste momento é com o Tomás Araújo a recuperar e E alguém com a o jogar ao Dalo ou lateral Tiago direito. Oveia se calhar na direita. E vai ser Tiago Oveia, eu penso, porque Para Samuel dar Dal mais- não foi bom naquele Para dar último mais jogo a lateral acutilância, direito. mais largura e profundidade no corredor direito, não é? E algo que eu quero destacar é que Kokshu agora está a demonstrar que é sem dúvida alguma, dos melhores médios nas top 5 ligas europeias, contando a nossa. E Nas sim, 5 mais nossas, sim. Pavlidis também. Não é flop Pavlidis, como Não era é no nada, início da nada, época. nada, Até nada, houve nada. quem dissesse que Artur Cabral era o melhor ponta de lança do Benfica. Agora vemos que Pavlidis, com 25 golos marcados esta época, é de facto o melhor, O melhor ponta de lança do Benfica. do Benfica. E sim, não surpreenderá ninguém se Pavlidis conseguisse ficar no top ao lado de Victor Gyökeres, não é? Eu acho que não vai chegar a esse patamar, Alex. Atenção. Parece-me que neste momento, em virtude, há pouco já falámos do Porto, em virtude da questão de titularidade, não titularidade, ultrapassará Samu. Deixa-me dar este destaque, Alex, no Benfica. Falaste de Kokshu. O Kokshu tem 11 golos, 8 assistências pelo Benfica esta época, mas para além disso, Sim. demonstrou em jogos como o de ontem, deste fim de semana, por exemplo, com bola e sem bola, uma atitude assinalável, Completamente. até de líder perante os seus colegas e as bancadas. E ao mesmo tempo, nos momentos de maior pressão, é um dos jogadores do Benfica que tem maior clarividência. É verdade. Neste momento do jogo, Alex, e é por isso que eu acho que o Benfica tem sofrido esses gols em casa, Uhum. sai da luz que tu falavas. O que é que falta à equipa do Benfica? Eu e o Alex, nós temos dito isto, Alex, na Champions e no campeonato. Falta conseguir controlar os jogos com bola. Sim, E nós não falamos de dominar, Exatamente. estamos a falar de controlar os ritmos de jogo. E o Benfica é uma equipa que quer sempre acelerar. E o que é que acontece? Expõe-se em demasia. E mesmo quando o Benfica vence o Farense 3-2 em casa, não se sentiu o controle de jogo até Não o fim. se sentiu. Aquilo foi uma que vitória. aconteceu no Benfica Aroca podia perfeitamente ter acontecido no Benfica Farense. Exatamente. E agora destacando mais do lado do Sporting, Vamos a eu isso. quero dizer, pode estar de volta, e pode estando de volta, é uma Sportinguistas. enorme contratação. É um reforço de peso, Exatamente. de ouro, para estes últimos jogos da época. Não há aqui Completamente. questão. O regresso de Pote pode Pá. ser o principal fator para o Sporting ser bicampeão pela primeira Para tu vez. teres razão em aqui no 70 programa, anos. é verdade. Vítor Gyökeres é o melhor jogador no campeonato, Morten Hullmann é o melhor médio e Pote seria uma lenda viva, ao lado de Gonçalo Inácio também, Sendo a bicampeões. vencer a Liga 3 Três vezes pelo Sporting e serem bicampeões. Duas vezes com o Sim, Ruben sim. Amorim e agora com o Rui Bosch também. E Gonçalo Inácio, com 23 anos de idade, uma lenda viva na posição, joga ao lado de Coates, joga agora ao lado de Ebas Com de Almada, 23 anos. tem 206 jogos pelo Sporting. Lenda viva! Gonçalo Inácio e dos melhores centrais É a sair a impressionante. jogar que vimos no Campeonato Português. Deixa-me na minha dizer-te, opinião. Alex, que... E De Bast. Ah, e De De Bast. Bast que já tem mais de 40 jogos pelo Sporting e no Anderlecht nunca tinha marcado um gol nem assistido. E agora no Sporting já tem 2 golos e 4 assistências. Números fantásticos. Revela qualidades com bola no Sporting que, de facto, Alex, estão agora... têm sido potenciadas. Mérito Rui Borges, já o demos aqui sem dúvida, porque o Rui Borges tem potenciado muito bem. Se há jogador que tem sido potenciado bem pelo Rui Borges, tem sido Zeno de Bast, sem dúvida. O que eu ia dizer sobre o Sporting, que gostei de ver de diferente neste jogo, já agora dizer, pareceu-me apesar de tudo um Sporting ainda bastante cinzentão, Sim. naquele ritmo que tem andado nos últimos jogos, mas houve aqui uma questão. 2 pontos.
por causa do adversário. O Santa Clara é uma equipa que gosta de levar os jogos para o lado físico. Esta equipa do Sporting tem jogadores que não se importam nada que o jogo vá para esse patamar. Imporam-se bem com Porque Gyökeres. impõem-se bem vários jogadores nos vários setores nesse patamar do jogo. E aconteceu uma coisa, Alex, que eu gostei muito de ver. Desta vez não foi só Gyökeres a fazer aqueles movimentos de ruptura. Exatamente. O gol de Katam. Katam, sim. O gol de Jenny Katam. Sétimo Jenny gol da Katam temporada. fez muitas vezes, mesmo para não receber a bola, só para arrastar, fez muitos movimentos desses de ruptura. Muito E uma bem. equipa como o Sporting é importante que não seja só Gyökeres a fazer isso, porque senão torna-se previsível. Exatamente. E mais fácil, nunca é fácil, mas mais fácil de anular. Portanto, gostei de ver esse detalhe diferente do ataque do Sporting. E o Sporting como projeto, a nível internacional, o Sporting está no pico até agora, porque sim, Morten Wildman chega ao Sporting, é titular agora da seleção dinamarquesa. Debas já jogava na seleção belga, mas agora é titularíssimo. Gyökeres agora é titularíssimo da seleção sueca. Por isso, vir para o Sporting, para um jogador que não está nas top 6 ligas europeias, é uma ótima decisão de carreira, por isso Ora tem bem, de ser exaltado é o que possível. está a ser feito no clube, porque sim, é possível, como É o Pedro possível, está vir, aqui a é dizer. possível vir para o Sporting neste É momento. possível Essa é a verdade. ir ao Sporting porque também está na Champions League, não é, Pedro? E provavelmente estará na próxima edição da Liga dos Campeões também, Alex. E é o primeiro desafio que temos no dia de hoje, no episódio de hoje, que é o melhor 11 das equipas que estão nesta eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões. Alex, e especificar aqui uma questão: jogadores acima de de 18 anos. ou mais. Por toda a de 18 gente anos. sabe que é o extremo direito do Barcelona que sim, está a destruir Nós- o futebol mas neste nós momento. estamos a fazer de 18 anos para cima. Então, começando aqui na defesa, para mim, no melhor 11 acima de 18 anos da Champions League, eu tenho Courtois, Nuno Mendes, Bastoni, Saliba e Jules Condé. Alex, eu vou com Jan Sommer, depois à direita Hakimi, centrais Saliba e Bastoni, e à esquerda Alejandro Balde. Audaz! Alejandro Valde, mas gosto muito, mas não tens Nuno Mendes. Não tenho Nuno Mendes. Eu quis pôr Ui. Alejandro Balde, eu quis também diferenciar aqui um bocadinho e estou a juntar a época, mas também com o que estão a fazer nestes quartos de final. Ok. Já falamos então das opções depois. Então, Sim. o meu melhor meio campo, eu tenho Pedri, Vitinha e Nicola Barella. Desculpa, Declan Rice, porque sim, foi surreal o que ele fez com o Real Madrid, mas Barella tem sido o motor deste Inter de Milão. Olha, Alex, aqui não há nada que saber, o meio campo é o mesmo. Portanto, eu tenho Vitinha, Pedri e Nicola Barella. A minha dúvida também era esta entre Rice e Barella, porque tinha aqui os quartos de final bem presentes agora, primeira mão, mas de facto a Champions toda de Barella é excepcional. Exatamente. E agora começas tu no ataque. Olha, no ataque eu vou com Désiré Doué, Audaz! vou com Rafinha e vou com Lautaro Martínez. Audaz! Então tu não tens... A minha frente de ataque eu tenho Rafinha à esquerda, ponta de lança Dembélé, à frente Lewandowski e à direita vou ter Bukayo Saka, porque tem sido importantíssimo para esta equipa do Arsenal para chegar ao ponto que está. Mas é audaz, Pedro! Gostei muito, Balde, surpreendeste-me. Sim. Mas se houvesse um treinador, escolha audaz, eu sei que Hansi Flick, devido aos números que o Barcelona tem esta época, notoriamente tem de ser referenciado. Simone Inzaghi, exatamente. porque se Foi o o que eu Inter de pensei Milão também. em 11 jogos da Champions League Pá. tem 8 clean sheets, 8 jogos sem sofrer golos e só 3 golos sofridos até agora. Barella, Lautaro, Di Marco, Bastoni, Di Marco. Carlos Augusto, quando as joga Di estrelas Marco. do Inter de Milão não querem sair do Inter de verdade. Milão. Denzel Dumfries, sai Onana, entra Sommer, decisão mais fácil de sempre Sem que o dúvida, Inter o pode nível de fazer, Sommer não é? é elevadíssimo. É, Já acima se de tudo, sabia. é acima de tudo, Alex, uma equipa, como nós dizemos aqui já há algum tempo, muito bem trabalhada. É um trabalho de anos. Estes jogadores, este treinador e as peças são contratadas cirurgicamente para a forma como Simone Inzaghi gosta do seu Inter a jogar e como este Inter joga de igual forma e muito bem. Por isso é que os jogadores não querem sair, porque sabem que neste Inter podem vencer Série A e podem ter aspirações a vencer a Liga dos Campeões, Essa é a Alex. ideia de jogo de Simone Inzaghi. Porque sim, É- Lautaro é- já jogou de com cor. Dzeko, com Lukaku, agora com Thuram, já jogou com toda a gente. E sabe o que Inzaghi É as quer. mesmas funções. E olha só esta estatística. O Inter, ao vencer o Bayern na semana passada, foi a primeira vez que o Bayern, em 22 jogos, sem perder na Champions, perdeu de facto. Em casa. Com o Inter. Sim, sim. E 4 anos já não perdia na Allianz Arena na Champions League. Inter conseguiu, por isso sim. É uma equipa prestem muito atenção, madura, uma equipa este super Inter competitiva, vai jogar sem com o dúvida. Barcelona. Mas isso depois E acho que são fizemos bem em previsões dar aqui destaques. para Fizemos, fazer, bem, não é? fizemos bem em pôr aí esses destaques, Alex. E do o Inter. Rafinha, que É está a justo. fazer das melhores Sim, épocas sim, sim. de Champions League, estatisticamente sem dúvida, mas é uma competição diferente. Porque Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, neste tipo de Champions League, teriam Com nomes este formato, melhores. minha Nossa Senhora. Cristiano Ronaldo, Eu acho que... sem dúvida alguma, era o recorde. Era o Esquece. recorde, era o recorde. Eu também acho, concordo contigo, Alex. E Messi, por sua vez, também, portanto, neste formato, isso ia ser sem dúvida. Acho que tivemos aqui escolhas
interessantes, Alex. Eu quero referenciar também, talvez nós não metemos Declan Rice, sim. Declan Rice tínhamos os dois aí na calha para meter, claro. Mas temos de falar da nossa. Dissemos no início do podcast os melhores laterais, porque sim, também temos um pouco de Champions League nos melhores laterais, não é, Pedro? Preferes ir já os melhores laterais ou queres ainda dar aqui um cheirinho na Premier League? Escolhe tu. Eu acho que fazemos os melhores laterais e Então fazemos vamos aos depois laterais, Premier vamos a League tudo em um. Eu dou-te a escolher, eu sou muito complacente com o Alex às vezes. Então vá, começando Vamos pela lá isso, direita, bora. quem para ti é o quinto melhor lateral direito do mundo? Olá, Aina. Audaz, eu vou com Julian Timber. Em quarto lugar, Alex. Pedro para ti, Porro. Eu vou com Denzel Dumfries. Terceiro lugar, Terceiro, eu vou com Jules Condé. eu vou com Trent Alexander-Arnold. Em segundo, Alex, Eu vou com Jules Condé. eu vou com Trent Alexander-Arnold. E primeiro lugar, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. É isso, não é? de facto, é o melhor Exatamente. lateral direito do mundo. Agora, na Temos esquerda, aqui muitos nomes em comum. Audaz, que nós já vamos falar. E não temos Frimpong, que sim, sabemos que é um ótimo jogador, Mas esta é... mas são só 5 que Estamos a podemos falar da escolher, não é? época. Da época. Esta E época. não temos Carvajal, que está lesionado Lesionado. a maioria da época, Volto a e dizer. Kimmich é, É isso. médio para nós. Está mais vezes com médio. Agora, o Exatamente. lateral esquerdo. Vamos à esquerda, Alex. Começas Quinto tu lugar, agora. Theo Hernandes. Theo Hernandes. Em quarto lugar, eu ponho Álvaro Carreras. O Audaz! Carreras! Eu tenho o Jorge Coquevardiol, mas isto é Audaz. Terceiro lugar, tu. Alejandro Balde. Alejandro Balde também. Eu, em segundo lugar, Alex, vou com Di Marco. Sem dúvida, Di Marco e primeiro Primeiro lugar, lugar, Nuno Nuno Mendes. Mendes. O melhor Tinha que lateral ser. esquerdo do Do mundo mundo. atualmente. E nós temos lateral esquerdo Nuno Mendes, lateral direito Hakimi. Por isso, os melhores laterais do mundo jogam no PSG. Sem Exatamente. dúvida Por alguma, alguma também razão- concordamos. Por alguma razão concordamos os dois. Exatamente. Repara que, no global, os Mas tens nomes... Carreras à frente com o Curela. Eu Tem, estava tem, com tem, dúvidas tem, porque eu nem tenho Cucurella Tem. no meu top 5. Alex, Mas para ti, Carreras é melhor do que Arquez? É melhor do que Cucurella? Pelo nível que demonstrou na Liga dos Campeões. Audaz! A Champions League de Álvaro Carreras é de elevadíssimo nível. E não consigo esquecer isso. Não consigo esquecer o que ele fez contra o Barcelona, contra o Atlético de Madrid. Olha que eu E, sou portanto, na minha capaz opinião, de ter Fernando Mendy Álvaro à frente. Carreras... Talvez. Mas, ou seja, eu posso estar a dar aqui hype, mas parece mesmo que Sim. Carreras, Alex, por esta Champions e por ser o melhor jogador do Benfica, da época do Benfica, e pela Champions que fez, é que nem com o Corelha. Sim, sim. O Corelha não jogou ao nível da Liga dos Campeões. Sim. Portanto, aqui posso estar a ser injusto com o Corelha, mas é o que é. E na Premier League os dois melhores é Cucurella e Josh E Coquevardiol. eu não sou apreciador do estilo Cucurella. Mas olha só, Um isto, lateral eu com queria Cucurella. destacar isto porque é laterais. Inglaterra, E o a Olaine? nível de presente, é Fica audaz. E quem não conhece o Forrest, Olaine é crucial na maneira que Olaine eles jogam. está a ser, na minha opinião, eu diria, para mim, o melhor lateral direito na Premier League Mas esta olha época. só, Inglaterra, para presente e futuro, a laterais tem Lewis Hall, Livramento, que tem descendência portuguesa, Lewis Miles Kelly, Rico Lewis, Miles Kelly. Connor Bradley e Trent Alexander-Arnold, o veterano destes laterais. Pá, exato, já é o veterano e o homem ainda tem 20 e poucos anos. Já não há Trippier, já não há Luke Shaw, há sim laterais Sim, ao mais alto estes nomes nível que que tu disseste podem agora adicionar muito também. valor. E Reece James, nós não dissemos, que sim, muitas vezes está lesionado. Mas agora fazemos aqui uma dinâmica a falando dos Vamos top a 5 da isto. Premier League Premier e temos League, de explicar Alex. às pessoas que sim, 5 equipas da Premier Está League aqui. irão estar na Champions League porque sim, qualificaram-se devido ao coeficiente da UEFA. Porque olha a diferença Exatamente. de Inglaterra para o segundo classificado de Espanha. Esta é a razão de terem 5 equipas a qualificarem-se diretamente para a Champions League. Sim, e há uma grande disputa. Já agora, dizer, nesta tabela, o segundo também levará uma equipa extra à Liga dos Campeões. Sim. A disputa vai ser a Resves Campeonato até ao final da época entre Espanha e Itália, mas à partida será mesmo Espanha, porque com a eliminação na altura da Roma aos pés do Atlético Clube Bilbao, Exatamente. Espanha quase que garantiu esse segundo lugar. E quando o Arsenal vence o Real Madrid por 3-0, foi aí que a Inglaterra garantiu os Sim, 5 foi com lugares essa da vitória Champions do League. Arsenal que ficou absolutamente garantido que a Inglaterra terá pelo menos 5 equipas, Alex, porque pode vir a ter mais. Man United se Se vencer ganhar a Liga Europa, ou o Tottenham. porque sim, vai ser um O jogo. Tottenham também está na Liga- também, mas Tottenham. Corrismo, o Tottenham também está na Liga Europa. Tu disseste Eu nem me quero Tottenham lembrar no disso, início olha, da Liga Alex. Europa. Se o Tottenham vencer, claro que me quero lembrar disso, mas Mas eu quero destacar Ryan Shirky no jogo do Manchester Uhum. United contra o Lyon. Shirky, esta época, 12 golos, 20 assistências, a melhor época até agora. E eu penso que ele irá ser contratado pelo Manchester United. E acredito que no episódio 129 vou-me lembrar que eu disse isto mesmo. E por 20 milhões, eu acho que seria uma excelente eu vou-te compra. dizer uma coisa. Por 20 milhões, quem comprar o Ryan Cherky tem que fazer uma coisa. Para o nosso espectador francês nos vir corrigir, Cherky. Ryan Cherky.
deve ser assim, não é? Exato. Portanto, quem vier buscar Rayon Cherki ao Olympique Lyonnais não só tem que dar 20 milhões de euros, como que tem que dar uma capa, uma cartola e uma varinha mágica ao Cherki. nós- É mágico, é um jogadorzaço. Sem dúvida. Por 20 milhões, Alex, é o bargain do ano. É sem dúvida. Do É ano um dos últimos artista. anos. É um artista em É um campo. artista, é Como um Desiré mágico. Doué, muita gente diz que tem. Parece o Neymar em muitas coisas que faz. Cherki, de facto, é um artista O também. Cherki tem ali umas vibes de jogador de rua tipo Tarap. Ben Arfa, tem um pouco de Ben Com, Arfa. com Ben Arfa tem assim essas vibes. Mas Só depois, tem a ter objetividade, mas não é? depois se aliar essa objetividade que está a ter agora, Alex, então vai ser craque geracional. Mas sendo objetivos, como é que irá ficar a top 5 da Premier League? Porque o primeiro classificado irá ser o Liverpool, segundo classificado vai irá ser o Arsenal, Arsenal. Terceiro classificado, eu vou ao Newcastle. Eu também vou com o Newcastle. E quarto classificado, Eu vou ao Man City. Nottingham Forest. Tu metes Nottingham O Forest à Forest frente vai do acabar Man à frente City. do Man City. E eu meto Nottingham Forest em quinto. E eu meto o Man City em quinto. Interessante. Então, o Forest, A nossa de troca facto, aqui é City Forest. isto é uma época super histórica que o Espírito Santo está a fazer, não é, Alex, Pedro? se o Forest ficasse em oitavo lugar, portanto, de Conference League, já era uma época histórica. Sem dúvida. Voltar às competições europeias. Se for à Liga dos Campeões, é absolutamente extraordinário aquilo que o Espírito Santo faz no Exatamente. Nottingham Forest. E, portanto, parece-me bem, se ficar à frente do Man City, Alex, é audaz. É sem dúvida audaz. Temos é uma que época oferecer este histórica. livro no Espírito Santo. Depois se no do Man Espírito Santo ficar à frente do City em City. ser 4 ligas consecutivas. É impressionante. E depois consegue acabar à frente do Man City. Mas também quero falar aqui no final do pre-bet show. Sim. Mo Salah renova com o Liverpool. E isto demonstra o quê? Running down the wind. O projeto do Liverpool é vencedor para Mo Salah e para Virgil van Dijk, que vai ser anunciado para a próxima semana. Egyptian King. Desculpa, mas eu Até fiquei eufórico, Alex, 2027, quando o vi Pedro. sentado na poltrona. E eu acredito que Alexander Isaac também irá ser contratado por esta equipa do Liverpool. Eu disse ao Pedro há É 3 verdade, é semanas. verdade. Eu posso dizer aqui, o inside, Alex confidenciou-me aqui uns porque insights eu que ele conheço uma teve. pessoa que tem uma ligação muito próxima ao Ao jogador do Liverpool e exatamente. que disse que as expectativas futuras da época é Darwin ir embora, talvez Luís Dias ir para a Arábia Saudita e Alexander Isaac ser contratado, porque se Mo Para Salah fazer o jogar ataque ao com lado de quem? Isaac, Com Salah e com Cody Gakpo. e exatamente quantas assistências é que Salah irá ter para Alexander Isaac? Irá ser histórico. Histórico. E Arne histórico? Slot merece. Porque sim, Verdade. nos primeiros 50 Histórico, jogos é? É histórico do Liverpool, também. 36 vitórias, é o melhor registro de sempre nos primeiros 50 jogos do treinador do Liverpool. Ou Alex, e é histórico também, falando ainda no Salah, porque eu fiquei mesmo muito feliz, como tu sabes. Falas em histórico nesse caso, em histórico de Arne Slot e o histórico de Salah. Sim. Porque a participação dele em golos, participação direta, Alex, É o nesta número um de Premier sempre. League, é o número 1 de sempre. E, portanto, Mo Salah já renovou. Van Sim. Dijk, como disse o Alex, vai renovar. Provavelmente Arnold, o nosso Scouser, não renovará. Não vai. Vai Mas para o acho- Real Madrid. Acho injustas as críticas e as ofensas que estão a fazer a Arnold. Tem uma história muito bonita no Liverpool. É porque vai ser E o Real Madrid é o porque Real não Madrid, sai, meus porque amigos. Não sai por um valor de transferência. Eu entendo Acho injusto. esse lado. Eu Parece-me entendo. que deu tanto ao Liverpool também. Mas Mo Salah e Virgil van Dijk ficando, É muito vai claro, haver, as o Liverpool referências. vai ser favorito nas próximas 2 temporadas para vencer a Premier League, ok? Eu E também Virgil acho. van Dijk Eu também continua a ser o melhor central do mundo, na minha opinião. E porquê é que renovam também com o Arne Slot ao leme? É porque diz, a Gravenberch está muito melhor. Trent Alexander-Arnold vai embora, não há mal. Conor Vê a Bradley época- é a solução. Vê a época de McAllister. Exato. E Arne Slot arranjou as soluções. Por isso, este mercado de verão vai ser muito forte. Do Liverpool, E Slot já do disse. Arsenal e do Man City. Hornstein também confirmou. E Van Dijk disse que vai ser um verão muito ocupado também. Por isso, sim, isto vai ser surreal. É que... E digam as vossas expectativas. Quem é que Liverpool irá contratar? Nós iremos falar isto em podcasts sim, mais futuros. para a frente, sem Porque dúvida. transferências vai ser tópicos mais para o fim. Hoje mas quisemos dar digam. este destaque porque de facto o Liverpool vai ser campeão inglês. Arne Slot está a fazer uma época histórica, Salah também. E houve esta renovação do Egyptian King, portanto era impossível eu e o Alex não falarmos sobre isso hoje. Como disse o Alex, digam nos comentários não só sobre tudo o que se passou Exatamente. no episódio de hoje, como também nessa previsãozinha para eu e o Alex daqui a umas semanas pegarmos sobre esses jogadores que vão renovar ou não pelo Liverpool e pelas principais equipas da Europa Exato. e que contratações estarão aí na calha para o Liverpool e para os principais clubes das principais ligas europeias. Malta, como eu disse, quarta-feira gravamos, sai quinta. Exatamente. Este sai já esta terça-feira, vocês vão estar a ouvir. Comentem. Comentem, like, 5 estrelas, subscrevam e participem Spotify, em tudo connosco. Nós estamos a gostar muito da crescente participação. Está a ser A nossa incrível. comunidade está a ser criada e está a crescer muito graças a nós e a vocês que estão sempre connosco. Obrigado Grande abraço, a malta. todos. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Obrigado mesmo.